A primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. A Rádio Agro Hoje apresenta Agro no Ar. Histórias que inspiram. Notícias que movem. O agro que voa. Na apresentação, Cláudio Correia. Oferecimento SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Agro no Ar, o programa que mostra o agro do alto, com informação, tecnologia e tudo o que move a aviação agrícola brasileira. Um oferecimento do SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E você pode nos acompanhar pelo site www.radioagrohoje.com.br, pelo aplicativo da rádio, disponível em todas as plataformas, ou ainda pelo YouTube da Rádio Agro Hoje. Já que você está por aqui, aproveite para interagir com a gente. Envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é 65999638161, ou pelo chat ao vivo aqui do YouTube. Conte de onde você nos acompanha. Se você tem aí uma curiosidade, uma sugestão de pauta, Então a gente quer ouvir você, tá certo? Programa Agro no Ar. Oferecimento SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Confira os destaques do programa de hoje. No Giro de Notícias, muitas informações importantes que marcaram a Semana da Aviação Agrícola, mas eu vou chamar a atenção aqui, em especial, para uma que vai acontecer no próximo dia 4 de novembro. Notícia importante, o SINDAG vai lançar, então, no próximo dia 4 de novembro, o mapa do Congresso AVAG 2026. Um esboço da planta, da mostra de tecnologias, serviços e equipamentos lá em Goianápolis, em Goiás, será apresentado antes a patrocinadores já confirmados para o encontro, que poderão aí reservar seus espaços em primeira mão. Isso é muito importante. No comentário jurídico de hoje, o advogado e assessor jurídico do SINDAG, Dr. Ricardo Volbrecht, ele comenta sobre a atitude do CREA de São Paulo, que voltou a exigir a ART de modo ilegal das empresas de aviação agrícola aqui no estado de São Paulo. Então, atenção a esse tema, atenção a essa cobrança aí, tá bom? E hoje temos uma estreia uma coluna de economia. O economista Cláudio Júnior de Oliveira, também diretor operacional do SINDAG, ele fala sobre os reflexos do shutdown americano na economia mundial e, claro, no índice e a VAG. E no terceiro bloco, a entrevista especial aqui do programa, que será com Taila de Faria, que é diretora executiva da Jussara Aeroagrícola, tesoureira da AMAG, Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, e integrante também do Conselho do SINDAG. Direto lá de Cerejeiras, em Rondônia, a Taila desenvolve um trabalho muito inspirador, aproximando aí os estudantes do universo da aviação agrícola. E ela abre também as portas da empresa para mostrar na prática como funciona o setor. E esta é uma iniciativa que ajuda bastante a desmistificar a atividade e, claro, valorizar o papel essencial que ela desempenha no campo. E para começar, então, o nosso programa, fique ligado aqui no nosso Giro de Notícias, trazendo aí as principais informações que movimentaram a aviação agrícola desta semana. É com você, Castor. Confira as notícias aeroagrícolas do site do SINDAG. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, anunciou seu apoio ao SINDAG no Supremo Tribunal Federal, o STF, como amicus curiae contra a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 92/2025. O anúncio foi feito em Brasília no último dia 8, durante o encontro do Conselho Temático da Agroindústria, o COAGRO da CNI. Amicus curiae é o termo jurídico que designa terceiro interessado cujo conhecimento ou relação com o debate pode contribuir com a discussão. A ADO 92 foi ajuizada pela Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, e pede medidas para proibir o uso de aeronaves tripuladas e drones agrícolas em lavouras, alegando a ausência de norma ambiental específica. Já o SINDAG rebate que, ao contrário da acusação, a aviação agrícola já conta com legislação própria desde os anos 1960, além de mecanismo de fiscalização e rastreamento que garante a segurança das pessoas e meio ambiente e a responsabilização de quem não seguir a lei. Também são apontadas falhas técnicas na ação da PIB para sustentar seus argumentos, como uma mistura de dados genéricos sobre o uso de agrotóxicos no país por todos os meios de aplicação, sem analisar isoladamente
isoladamente o setor aéreo, o que já levou tanto a Procuradoria-Geral da República, PGR, órgão máximo do Ministério Público Federal, quanto a própria Advocacia-Geral da União, a AGU, que assessora a Presidência da República, a apresentarem pareceres contrários à ação da PIB, na mesma linha seguida também pelos pareceres das advocacias do Senado e da Câmara Federal. Com o anúncio de agora, a CNI será a 14ª entidade a atuar como amicus curiae no processo, reforçando o posicionamento a favor do setor aeroagrícola. O SINDAG deve terminar na próxima semana o esboço do mapa do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, o Congresso AVAG 2026. A partir daí, o croquis das áreas distantes serão apresentados aos patrocinadores já confirmados para o evento. Tudo isso antes do lançamento oficial do mapa, que está marcado para o dia 4 de novembro, o que significa que quem confirmar seu espaço até lá poderá escolher antes o espaço de seu estande. Quem quiser aproveitar essa chance, basta preencher o formulário, cujo link pode ser acessado nesta notícia no site do SINDAG. O Congresso AVAG do ano que vem está marcado para os dias 18 a 20 de agosto, no Aeroporto Condomínio Liberty, em Goianápolis, Goiás. Para quem ainda tiver dúvidas sobre o sucesso da feira e a importância de se antecipar, vale lembrar que a edição deste ano do evento, ocorrida no último mês de agosto, havia tido 70% dos seus estandes reservados já nas 24 horas depois do lançamento do mapa, lá em novembro de 2024. Aliás, o Congresso AVAG 2025, ocorrido em agosto em Santo Antônio do Leveger, no Mato Grosso, deixou a régua e o otimismo altos para 2026. A edição registrou mais de 4.300 inscritos, que além das palestras, apresentações e debates, conferiram a amostra de 233 marcas presentes na feira, em um evento que ocupou 23 mil metros quadrados no aeroporto executivo da cidade. Isso ainda com a participação de 12 países estrangeiros: Argentina, Armênia, Canadá, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nova Zelândia, Paraguai, Reino Unido e Uruguai. As câmaras de vereadores de Paragominas, no Pará, e Mineiros, em Goiás, votaram neste mês projetos de lei declarando a aviação agrícola como de relevante interesse social, público e econômico em seus territórios. Em ambos os casos, com aprovação unânime, reforçando a importância dos aviões e drones para a economia das cidades e para a segurança e produtividade no campo. Em Paragominas, o projeto de lei PL 72/2025 do vereador Natanael Damasceno da Costa, do Republicanos, tramitava na casa desde o dia 3 de setembro e foi aprovado em 2 sessões. Natanael defendeu que a aviação é ferramenta estratégica para a modernização do campo, especialmente no cultivo em larga escala de soja, milho e trigo, produtos essenciais na região de Paragominas. Ele também lembrou que, além da aplicação precisa de insumos, o setor também contribui com o meio ambiente nas operações de combate a incêndio e tem ainda o potencial de ser usado para o repovoamento de águas. Já em Mineiros, no sudoeste goiano, o autor do projeto de lei 65/2025 foi o vereador Valteir de Souza Silva, o Major Souza, do PL. A proposta foi aprovada no último dia 6 por unanimidade, também em 2 votações na casa. O projeto agora está na mesa do prefeito Aleomar Rezende, do PMDB, para a sanção. A iniciativa do parlamentar também institui o Dia Municipal da Aviação Agrícola, levando para o calendário oficial mineirense a referência de 19 de agosto, que desde 1989 é a data nacional do setor. O objetivo nesse caso, segundo o vereador, é trazer para a sociedade mineirense a reflexão sobre a importância desse setor, fomentar debates sobre a inovação e sustentabilidade e estimular a valorização dos profissionais e empresas que atuam nesta área. E teve matéria sobre o setor aeroagrícola recebendo prêmio de jornalismo em São Paulo. A reportagem Voar no Agro é um Negócio, do jornalista Bruno Faustino, conquistou o prêmio destaque na categoria Mídia Vídeo, no 18º Prêmio SAE Brasil de Jornalismo Toyota. O resultado saiu no dia 8, durante o Congresso SAE Brasil 2025, realizado no Promagno Centro de Eventos, na capital paulista. A matéria havia ido ao ar no dia 29 de junho no programa Agrocultura da TV Cultura e reprisada nos 2 dias seguintes, isso em uma emissora que é considerada uma das mais importantes TVs públicas do continente, premiada inclusive pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, UNESCO. A reportagem havia sido gravada em março durante o Roadshow 2025 de Jornalistas Agro. Foi quando a empresa Tangará Aeroagrícola recebeu em sua base em Orlândia, São Paulo, 22 profissionais de 14 estados acompanhados da assessoria de imprensa do SINDAG, onde tiveram palestras sobre o setor, visita às instalações da empresa e uma demonstração simulando combate a incêndio com a aeronave. Falando em incêndios, 2 empresas aeroagrícolas foram destaque nesta semana em operações de combate a chamas no Brasil. Uma delas foi a Aeroteca Aviação Agrícola de Quirinópolis, Goiás, que encerrou a temporada de sua Brigada Aérea de Combate a Incêndios neste ano. Isso por causa da volta das chuvas ao sudoeste do estado e o fim da temporada de estiagem. A empresa fechou 40 dias de atuação contra chamas em lavouras e reserva nas áreas rurais da região. Para a Aeroteca, o combate às chamas esse ano somou 48 horas de voo com 10 profissionais envolvidos, entre pilotos, equipes de coordenação e apoio em solo. Foram quase 300 mil litros de
de água lançados contra chamas nesse período e a empresa comemorou doando 40 cestas básicas para entidades assistenciais. Já a Rondon Aviação Agrícola, associada do SINDAG no Mato Grosso, segue na linha de frente contra incêndio em reservas naturais do estado. A empresa atua nas operações com 2 aviões turbohélices Air Tractor AT-801 com capacidade de 3.000 litros de água cada um e 2 AT-502 com capacidade para 1.800 litros de água. Isso em conjunto com 2 AT-802 utilizados pelo Corpo de Bombeiros do estado. Segundo relatórios de julho a setembro do governo mato-grossense, todas as aeronaves já somaram mais de 4 milhões de litros de águas lançados contra o fogo no Pantanal, Parque Estadual da Serra Azul e na Serra do Roncador, além de áreas de mata do Santo Antônio de Leveger. Tudo isso em apoio a mais de 1.400 bombeiros militares, 150 brigadistas estaduais temporários e 100 brigadistas municipais. E lembre-se, isso e muito mais você acompanha em nossa página no endereço sindag.org.br e em nossas redes sociais. Obrigado ao Castor, que é o nosso assessor de imprensa aqui do SINDAG. Lembrando que você encontra mais detalhes e matérias completas no portal do SINDAG, sindag.org.br, além, claro, das redes sociais do SINDAG. Temos aí o nosso Instagram, que é SINDAG-BR, e muito importante você seguir também o Instagram aqui da Rádio Agro Hoje. Então, olha, @Rádio Agro Hoje, tá certo? E não perca, ainda a gente tem um quadro especial, como eu disse, que vai começar no programa de hoje e está relacionado à economia, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. O programa Agro no Ar volta em instantes. Oferecimento SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Rural Urbano Imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Venda, aluguel, arrendamento, exclusividade, segurança e valorização. Rural Urbano Imóveis, aqui é o lugar para investir ou para construir o seu lar. Rural Urbano Imóveis, exclusividade, seu novo lar, no campo ou na cidade. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro Hoje. O agronegócio em primeiro lugar. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Mato Grosso vai reunir o setor produtivo, governos e pesquisadores para debater a pecuária mundial. Vem aí uma das maiores conferências mundiais da carne, o World Meat Congress, Congresso Mundial da Carne. Pela primeira vez no Brasil, de 28 a 30 de outubro, no Centro de Eventos Alure, no Buffet Leila Maluf, em Cuiabá. Ingressos à venda pelo Simpla. Para mais informações, chame no WhatsApp 659-9977-8227. Congresso Mundial da Carne, de 28 a 30 de outubro em Cuiabá. Uma realização do International Meat Secretariat, em parceria com o Instituto Mato Grossense da Carne. Todas as quintas, às 18 horas. Na Rádio Agro Hoje, você tem um novo olhar para a agricultura. No programa Rural CampoCast. Na apresentação, Maneco Zago. Rádio Agro Hoje. A radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Programa Agro no Ar. Oferecimento SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Estamos de volta aqui com o Agro no Ar. E olha só,
O CREA volta a exigir de forma ilegal a ART das empresas de aviação agrícola aqui no estado de São Paulo. Este é o tema do comentário jurídico desta semana. Olá, doutor Ricardo, seja bem-vindo. Olá, amigos e amigas da aviação agrícola. No momento jurídico de hoje, quero comentar com vocês a informação que recebemos de que o CREA de São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tem exigido recentemente de algumas empresas daquele estado a ART, a anotação de responsabilidade técnica por contrato de serviço aeroagrícola ou então por nota fiscal emitida pela empresa de aviação agrícola. Entendemos que essa cobrança é ilegal, pois não respeita a legislação que trata da ART, da anotação de responsabilidade técnica. A ART deve ser recolhida por contrato de engenharia ou por contrato de agronomia. A empresa de aviação agrícola não presta um serviço agronômico, ela presta um serviço aeroagrícola, com um piloto especializado e sim, com a coordenação de um engenheiro e também com o auxílio de um técnico agrícola com devida capacitação. Então, não se trata de um serviço de agronomia que seria sujeita à ART. Cabe sim recolher uma ART pelo contrato entre a empresa de aviação agrícola e o seu engenheiro agronômico coordenador, que é a chamada ART de função. Agora, a ART por serviço aeroagrícola prestado, por contrato com o seu cliente, ou então, pior ainda, por nota fiscal, no nosso modo de entender, é totalmente ilegal e vai contra a lei que regulamenta a ART. Isso, inclusive, é objeto de um capítulo do nosso manual jurídico da aviação agrícola, onde explicamos os fundamentos jurídicos para o nosso entendimento. Então, fica um alerta. As empresas que estão sofrendo a cobrança de ART por contrato ou por nota fiscal, cabem fazer a devida defesa contra esta cobrança e, se eventualmente assim seguir, ingressar também com a respectiva ação judicial para cancelar esta cobrança de ART por contrato entre empresa de aviação agrícola e seu cliente, ou então por nota fiscal emitida pela empresa de aviação agrícola. Essa é a dica da semana. Muito obrigado, doutor Ricardo. Bom, eu disse na abertura do programa que nós teremos aqui um momento especial sobre economia. E a gente tem agora a estreia aqui na coluna, no programa, do colunista Cláudio Júnior de Oliveira. Ele vai falar, claro, por ser um economista aí, com bastante experiência, muito antenado com o que está acontecendo no mundo, ele vai falar sobre o shutdown nos Estados Unidos e que aumenta a incerteza global e, claro, impacta diretamente o IAVAG. É com você, Cláudio. Olá, vamos trazer as últimas notícias sobre a economia internacional e os índices e variáveis que afetam o IAVAG, Índice de Inflação da Aviação Agrícola do Brasil. Nos últimos dias, o cenário internacional foi marcado por um novo episódio de incerteza, o shutdown do governo americano. Desde o dia 1º de outubro, parte das atividades governamentais norte-americanas está paralisada, após o Congresso não aprovar o orçamento federal. O impasse político entre republicanos e democratas, principalmente em torno de corte de gastos e do aumento do teto da dívida, levou à suspensão temporária de órgãos fundamentais que traçam aí as principais variáveis americanas. Isso significa, na prática, que dados cruciais como inflação americana, produto interno bruto americano e desemprego deixam de ser divulgados. E para nós que acompanhamos os custos e tendências da aviação agrícola, essa interrupção tem impacto direto. O IAVAG depende fortemente de variáveis internacionais, especialmente da inflação americana e do câmbio. Sem informações oficiais, o mercado entra em compasso de espera, aumenta a volatilidade do dólar e leva a incerteza sobre o rumo da política monetária dos Estados Unidos da América. Aliás, falando em câmbio, o dólar segue em leve desvalorização frente ao real, sendo negociado em torno de 5,46. A expectativa é de que o ano feche em 5,45, com pequenas variações até 2027. Esse movimento reflete principalmente o início de um ciclo de corte de juros pelo Fed, que reduziu a taxa básica para o intervalo de 4,25 ao ano nos Estados Unidos. A inflação americana, por sua vez, mostrou uma alta de 0,4 em agosto, o dobro da taxa observada em julho e acumula 2,9 em 12 meses. O avanço dos preços de energia, alimento, habitação, aí reforça a cautela do Fed em relação
a esses cortes. Nas próximas reuniões nós veremos isso. Ainda assim, a economia dos Estados Unidos segue demonstrando muita força. O produto interno bruto do segundo trimestre foi revisado para cima, 3,8%, sustentado aí pelo consumo das famílias, redução das importações. Mesmo com juros altos, o mercado interno americano mostra resiliência, embora o desemprego tenha subido levemente para 4,3% em agosto, sinalizando uma desaceleração moderada na criação de novas vagas. No Brasil, o Banco Central optou por manter a taxa Selic em 15% ao ano. A decisão busca preservar a estabilidade do câmbio e também conter as pressões inflacionárias em um momento de muita instabilidade internacional. O PIB brasileiro avançou 0,4% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior e cresceu 2,2% na comparação anual. Resultado sustentado pela agropecuária e pelos serviços. A taxa de desemprego caiu, atingindo 5,8%, o menor patamar desde 2012. Entre os combustíveis, o petróleo tipo Brent é cotado a $62,41 por barril, com uma leve alta de 0,03%. O Heat Oil, utilizado como referência internacional de custo energético, registrou uma queda de 0,1%, negociado a $2,2 por galão. O etanol anidro, segundo o CPEA, teve variação negativa de 0,36%, fechando a R$ 3,11 por litro em São Paulo. No campo interno, o INPC de setembro subiu 0,52%, acumulando uma alta de 5,10% em 12 meses. O resultado reflete reajustes de habitação, vestuário, com queda nos preços de alimentos e bebidas também. Esse comportamento pressiona o custo operacional doméstico, mantendo o IAVAG sob influência de fatores locais e também os fatores externos. Aliás, falando do índice, o IAVAG de agosto registrou uma deflação de 1,29%. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 2,52%, indicando um certo alívio nos custos do setor. Essa queda foi puxada pela desvalorização do dólar, pela redução do preço do Heat Oil e pela deflação do INPC. Mas o cenário ainda é volátil e as incertezas internacionais, os riscos como o shutdown americano, podem alterar as projeções nos próximos meses. Por isso é importante ficar de olho nas movimentações. O resultado de setembro do IAVAG será divulgado no fim de outubro e deverá refletir aí todo esse impacto direto nesse ambiente global extremamente instável. Em resumo, o mundo observa com atenção o desfecho do impasse político nos Estados Unidos, que, mesmo sendo um evento interno, afeta as cadeias produtivas e custos em diversos países, inclusive no Brasil. Muito obrigado, Cláudio. Muito oportuna o tema da sua coluna de hoje. Bom, voltando aqui a lembrar, vocês podem participar aqui do programa, mandando sua pergunta, né? Pode ser sobre economia, sobre direito, sobre o departamento jurídico também, muitas informações para vocês, e também sobre o que está acontecendo na aviação agrícola aqui em nosso país. Se você tem uma pergunta, tem uma dúvida, é só mandar um chat para a gente aqui, só mandar uma pergunta através do nosso WhatsApp, que é 65999638161, tá certo? Ou mesmo aqui pelo chat do YouTube, ou através aí do aplicativo das rádios que vocês encontram em todas essas plataformas. A gente quer ouvir você, tá bom? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a nossa entrevista especial do programa de hoje. O programa Agro no Ar volta em instantes. Oferecimento Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. A Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui.
Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Pensou em viajar? Te apresento a Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. Montamos o seu pacote de viagem personalizado. Passagem aérea, cruzeiro, locação de carro, passeios e experiências incríveis. O suporte que você precisa com o melhor custo-benefício. WhatsApp 659-9985-7670 e 669-9985-1835. Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. A sua agência de viagens. A ciência, a tecnologia e a inovação no campo perto de você. Programa Agropesquisa. Toda segunda, às 15 horas. Na apresentação, Sandra Santos. Rádio Agro Hoje. Programa Agro no Ar. Oferecimento Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Como eu prometi na abertura do programa de hoje, a nossa entrevista, a nossa conversa é com a Tayla de Faria, diretora executiva da Jussara Aeroagrícola, tesoureira da AMAG, Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, e integrante do Conselho do Sindag. E direto lá de Cerejeiras, em Rondônia, Tayla desenvolve um trabalho inspirador, aproximando estudantes do universo da aviação agrícola. E ela também abre as portas da empresa para mostrar, na prática, como funciona o setor. Uma iniciativa que ajuda e muito a desmistificar aí a atividade e valorizar o papel essencial que ela desempenha no campo. Seja bem-vinda ao Agro no Ar. É um prazer recebê-la aqui, Tayla. Oi, Cláudio, é um prazer também estar aqui com você. As nossas conversas são sempre tão enriquecedoras, né? Desde, Certamente. desde aquele painel que nós tivemos no Sindag, que foi tão emocionante, né? No congresso do ano passado. Lembra que nós falávamos, né, sobre a Júlia e ela estava na plateia e fez uma pergunta que foi bem bacana. Então, eu fico muito feliz quando recebo uma mensagem sua. Eu sei que o papo vai ser bom. Que legal, eu fico feliz. Realmente, olha, pena que a câmera não mostra aqui, mas eu me arrepiei aqui de emoção, porque realmente foi um momento muito, muito rico aquele, né? Uma oportunidade muito rica. Eu me lembro da pergunta e do depoimento dela, principalmente do depoimento dela em relação a essa curiosidade e também ela poder falar da atividade que os pais desempenham com tanto amor, tanta paixão e com muita retidão. Então foi muito inspirador. Me lembro que naquela época você estava grávida de Jesus, Aham. né? Sim. O Jesus que já está com quanto tempo, Tayla? Já está com um ano, um aninho. Como o tempo passa, né? Passa, voa. Pois é. Bom, Tayla, como eu disse, né, vocês aí na Jussara Aeroagrícola têm um papel muito importante na cidade, em Cerejeiras, na região, né? Porque vocês não atuam só na cidade, né? Principalmente na região. Como tem sido essa experiência aí de mostrar de perto, né, o trabalho da aviação agrícola para esses estudantes locais, Tayla? Tudo começou com o desejo do Rodrigo quando nós morávamos ainda no Mato Grosso. Ele tinha muita vontade de fazer um projeto social com as crianças da PAI. Nós chegamos a iniciar lá um filme, aquele filme do Aviões, e reunimos e fizemos uma pipoca, mas assim, ainda não estava bem certo como fazer isso, né? E naquela correria de empresário, tá sempre correndo, às vezes a gente não conseguiu parar para planejar como seria. E aí, quando nós viemos para Cerejeiras e montamos a Jussara mesmo, que até então, né, não era a Jussara, o Sindag lançou esse projeto que é o Semeando Esperança, juntamente com a equipe, né, e falou: olha, nós temos um desafio, esse seria um modelo legal de projeto e nós precisamos que as empresas abracem.
E aí, na época, o Legal. Rodrigo estava no Ibravag, ele me convidou para participar e falou assim: tá, ela tá aqui o desafio, é esse o modelo de projeto, a gente quer aproximar as empresas da comunidade, principalmente da comunidade escolar, né? E vocês precisam, né, ir atrás de recurso e tá aqui a ideia. E aí eu Legal. apresentei para o Rodrigo e a gente começou a correr atrás. O Rodrigo me ajudou muito porque eu estava bem no início ali. E nós conseguimos os patrocinadores e fomos na escola e fizemos, e foi demais. Aí nós vimos, não, é isso que a gente quer fazer. A gente quer estar Que legal. sempre próximo da comunidade, das crianças, dos professores, mostrando para eles o que de fato a gente faz, né? Mostrando a importância do agronegócio de maneira geral, a importância da aviação agrícola nesse cenário. E foi tão gratificante e a gente foi tão bem recebido que aí nós não paramos mais. Que legal. Então, o Semeando Esperança veio de encontro a essa ideia que vocês tinham no princípio, que chegou em boa hora. Bom, então, mas essa aproximação com as escolas, né, ela realmente ajuda a desconstruir mitos sobre o setor. Isso é muito importante, né? O papel da criança recebendo aí a informação correta, levando para casa, né? Vendo isso, o Taylor, que tipo de retorno vocês têm aí recebido das crianças, dos professores e da comunidade de uma forma geral? Quando a gente tem a oportunidade de ir na escola e explicar para os professores e para as crianças que a aeronave que está passando, que está aplicando, ela está aplicando defensivo, a gente sempre conversa com eles sobre esse termo, que o defensivo é como um remédio. Aí eu até abro para eles e pergunto assim: quando vocês ficam doentes, a mamãe não leva vocês ao médico e o médico dá uma receita e vocês vão lá na farmácia, compram o Perfeito, remedinho, tomam o remedinho e fica bom? perfeito. Ficam bem? Sim, é a mesma coisa com as plantas. As plantinhas também ficam doentes, também tem fungos, né, que podem destruí-las. E aí vai o engenheiro agrônomo, que é o médico das plantas, e receita um medicamento para a planta ficar boa e para o arrozinho chegar na nossa mesa, o milhozinho, a pipoca. É a mesma coisa acontece lá na pastagem, né? A pastagem também é acometida por coisas ruins e também precisa de medicamento para eliminar, para que o boi, né, ele continue crescendo e a gente tenha a carninha na mesa. E quando a gente explica dessa forma, eles entendem, né, a importância da agricultura em si, da pecuária, a importância do que a gente faz, aviação agrícola, o que que a gente de fato está fazendo, explicando para eles que o avião não está aplicando por cima deles, que o avião jamais vai passar em cima da casa deles e vai pulverizar qualquer tipo de produto lá, porque ele é pulverizado no local correto, né, conforme a indicação do engenheiro agrônomo. E a gente vai falando tudo isso numa linguagem, eles vão entendendo. E sabe o que é o mais, assim, o mais incrível, Cláudio? É que o Hum, professor também entende. claro. E E isso é aí maravilhoso. Você atinge os dois alvos assim, mais importantes, né? Porque se o professor entendeu bem a sua mensagem, ele vai poder sanar uma dúvida da criança ali em sala de aula. E eu tenho certeza que se ela tiver uma dúvida e não souber resolver, ela vai entrar em contato com você. Mas ela não vai deixar a criança sem resposta. exatamente. E isso é muito importante, porque a gente vai pegar uma turma hoje e depois essa turma vai mudando. Só que o professor vai permanecer ali, né, sendo o formador de opinião. E a gente sabe que a gente tem em alguns materiais escolares, né, algumas coisas que vêm assim muito contra o agronegócio. A gente tem visto, tem um pessoal que tem um projeto aí de olho no material escolar Isso. e eles mostram muitas vezes, sabe, no conteúdo, né, que é passado para os alunos, algumas coisas assim bem terríveis mesmo contra o agro Uhum. e colocando o produtor como um vilão, né, que está destruindo tudo. Então, se o professor tem essa outra visão, se a gente consegue chegar nele e mostrar esse outro lado com carinho, sabe, com contrapartida, não é só ir lá na escola, sabe, Cláudio? Chegar lá e fazer uma palestra, e fazer um concurso, falar assim, a aviação agrícola é boa. A gente tem que ir lá e mostrar que a gente se preocupa com os alunos. Então, é tratá-los muito bem, é ir lá entregar alguma coisa de valor para a escola, porque eles precisam, né? A gente vai e entrega uma brinquedoteca com brinquedos de boa qualidade, né? Para que os professores tenham um momento fora de sala bom com os alunos. A gente sempre
monta um Sempre cantinho de aprendizado, né, Tayla? de aprendizado, e aí faz essa palestra, faz o concurso de redação, premia os melhores alunos e fica em contato, traz os alunos aqui para a base. E sempre quando trago aqui, eu sempre tento, a gente sempre procura receber eles de uma forma especial, com café da tarde, com carrinho de picolé. Nós estamos com um parceiro maravilhoso agora, que é o pessoal do Forcinha Aérea. Da última vez eles vieram aqui e deixaram um monte de aviãozinho. Eles saíram Que daqui com um legal. amorzinho. E aí a gente dá aquele momento especial, sabe? A gente recebe com carinho para eles se sentirem assim, não, essa empresa se preocupa mesmo com a gente. Eles não estão aqui só para enfiar um projeto goela abaixo para aparecer, né? Eles realmente estão preocupados. E isso vai gerando. Aí sabe o que acontece? Hum. Agora recente teve jogos escolares de cerejeira só para as criancinhas, do primeiro ao quinto ano. E aí eu fui lá assistir minha filha que estava correndo, ela estava no atletismo. E aí as professoras da escola, uma das escolas que nós fizemos o projeto, né, me encontraram. Ah, essa aqui é a Tayla da Jussara, você fez o projeto lá na escola. Menina, você tem que voltar lá. Então, assim, é dessa forma, sabe, que a Que gente é legal. recebido pelos professores. Eles vêm e falam assim, não, vocês têm que voltar lá, a gente quer vocês. Olha que gostoso isso, né? Que legal, isso é maravilhoso, né? E isso aí até me leva à próxima pergunta, né? Que uma vez já que vocês encontraram, né, o caminho para essa aproximação, mas não são só esses os desafios, né? Eu queria que você falasse como diretora, né, da empresa, integrante da AMAG, e do SINDAG, e você vive de perto a realidade da mulher também na aviação agrícola, que tem um papel fundamental. A gente falou, principalmente quando eu falo assim, não só exercendo uma atividade profissional, mas também dentro de casa, dentro do lar, né? A mulher tem um poder, pelo menos na minha casa, quando a minha mulher está nervosa, o clima fica estranho, eu fico incomodado, mas não é com ela estar nervosa, porque o meu esteio não está equilibrado, não está bem. Então, vocês têm esse papel muito importante. Então, diante disso, quais têm sido, assim, Tayla, os maiores avanços e desafios desta jornada aí, né, nessas funções? Quando a Cléria me ligou e falou da criação da AMAG, que é a Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, eu fiquei muito feliz e já topei participar, né, de cara ali, porque eu sabia que a gente precisa de um local de apoio. Porque apesar, né, de trabalharmos não mais, né, talvez não menos do que os homens, né, que têm funções cruciais, né, na aviação agrícola, eu vejo que o Rodrigo, né, papel importantíssimo que ele carrega, né, nas costas ali, a gente também tem esses outros desafios, que é a casa, que é os filhos. Então, a gente precisa cuidar da casa, manter o lar, né? Gerenciar, mesmo que tenha alguém que cuida, você precisa estar gerenciando o lar, gerenciando as crianças, as atividades, se está indo bem na escola, se não está. Aí você tem o seu trabalho, que você precisa estar aqui se desenvolvendo, aprendendo, criando coisas novas, melhorando para nunca cair, né? Nunca ficar ultrapassado, sempre de olho no futuro, estudando, porque todo dia você tem que estudar uma coisa nova. Aí tem o relacionamento que a gente precisa cuidar. Aí tem os funcionários que você precisa gerir e fazer todo mundo se desenvolver. E às vezes a carga é pesada, sabe? E a gente, até há 15 dias atrás, nós fizemos uma live com a psicóloga falando sobre isso, sabe? Sobre o emocional da mulher na aviação agrícola. Porque, além de tudo isso, a atividade em si é muito puxada. A gente tem muitos desafios. Agora, por exemplo, na semana passada, retrasada, ao ano, o Gabriel e o ex-presidente Nelson País estiveram lá em Brasília, no gabinete do nosso Do ministro Fávaro? do Fávaro, Carlos Fávaro? levando questões que ameaçam, né, a atividade, questões de um decreto que estão dificultando, que não está de acordo. Então, além de tudo isso, a gente está sempre convivendo com essas questões, sabe? A possibilidade de uma fiscalização que possa. Aí tem questões ambientais que a gente precisa estar sempre de olho, cuidando, é distância, mas a distância
é muito grande e a gente precisa estar se adequando. Então, assim, é uma série de coisas, né? Aí, Uhum. sem contar a parte da segurança, Cláudio, que é algo assim que você tem que estar o tempo todo pensando em alguma coisa, tem que estar cuidando da equipe, gerindo a equipe, para que, né, você vá diminuindo cada vez mais a possibilidade, né, de um incidente, um acidente. Uhum. Então, eu vejo que o trabalho na aviação agrícola é muito intenso. É. E a AMAG é um lugar onde a gente se encontra, onde a gente traz temas que a gente, tanto temas para nós mulheres, assim, pessoalmente, quanto para nós como empresárias, né? Agora, hoje, nós vamos ter uma live essa semana sobre questões jurídicas na contratação de técnicos executores. Aí, a última live nós falamos sobre saúde emocional. Depois nós vamos ter uma live sobre liderança. Então a gente busca trazer temas ali que a gente precisa, que a mulher especificamente precisa, né? Uhum. Tanto no seu papel de mulher, esposa, mãe, tudo mais, amiga, líder, quanto no seu papel ali como empresária, como gestora mesmo na aviação agrícola. Uhum. Então E a eu MAG, amo. é. E a MAG também proporciona essa integração, né? Esse fortalecimento, né? De vocês, né? E isso, com certeza, essa união aí entre vocês, claro que vem contribuindo bastante para o desenvolvimento e imagem do setor, além também de vocês se fortalecerem, né? Como seres humanos, né? Que eu acho que é o mais importante. Exatamente. E é um lugar que a gente se encontra. Tem muita coisa ainda por vir, muito projeto, então a gente também acaba colocando a nossa criatividade ali, né? E tem muita coisa por vir ainda. E Que eu tenho legal. certeza que vai ser muito bom, não só para as mulheres, né? Mas para o setor da aviação agrícola. A Com gente quer certeza. contribuir. Com certeza. E vocês, né, trazem experiências de vários setores, né? Por exemplo, uma pessoa que atua numa determinada área, numa determinada região do país, né? Esse país gigantesco, como eu disse, né? Nós estamos conversando nesse momento, você está a 2.000 quilômetros, né? De onde eu estou em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, você está muito mais próximo da Bolívia do que, por exemplo, de Cuiabá, onde foi o último congresso, né? Então, quer dizer, você está muito distante. E quando você recebe uma informação de uma pessoa que também está distante de você, pode colaborar muito na sua atividade e vice-versa. A tua realidade aí pode inspirar muita gente também, até mesmo nos grandes centros. Então, eu acho que é isso que importa, né, o Tayla? É sim, essa troca, né, é muito boa. E eu sei que Le- são realidades diferentes, são culturas diferentes, técnicas muitas vezes diferentes, né? Tem gente que está no Rio Grande do Sul que tem uma realidade, nós aqui temos outra realidade, mas sempre tem coisas que a gente pode acrescentar. Agora, esses dias atrás mesmo, tinha uma associada da AMAG querendo trocar ideias com outras mulheres que trabalham na coordenação de aviação agrícola sobre como que elas fazem a coordenação, né? Trazendo se tem algum aplicativo, alguma coisa, ela está lá no Rio Grande do Sul, ela tem uma realidade, né? Hum, E às vezes uma outra pessoa está em outro lugar, mas que faz de uma maneira que pode agregar. Então, assim a gente sim. vai buscando, sabe? É. Ajudar. Eu acho que é isso que enriquece, né? E ajuda, né? Contribui para o desenvolvimento, não só, como eu disse, né? Do setor, mas principalmente de vocês. E pensando assim, Tayla, assim, eu sempre fico curioso e também peço, assim, procuro incentivar as pessoas, né? A olhar adiante, né? Olhar para o futuro, né? E que mensagem, né? Olhando para o futuro, que mensagem você deixaria para essas novas gerações, especialmente essas crianças que hoje conhecem tão bem a aviação agrícola por dentro, né? Sobre o papel dessa atividade no agronegócio brasileiro e também sobre esse trabalho que vocês fazem na AMAG, né? Como é que seria esse olhar? Que mensagem você deixaria, não só para as crianças, mas também para as mulheres que atuam aí, junto com você na AMAG? Então, para as crianças, eu diria assim: valorizem o campo, que é da onde vem o alimento que está na mesa. É isso que a gente sempre tenta passar nas nossas palestras. Ao final, sabe? A intenção toda é essa. Valorize o campo, valorize o produtor rural que tem feito, tem se sacrificado, que tem colocado a pele em risco, o futuro em risco, né? Para poder continuar gerando
mais alimentos, produzindo alimentos para alimentar não só o Brasil, o mundo todo. Uhum. E para as mulheres, né, que estão em diversos setores, tanto na aviação agrícola, no agronegócio de maneira geral, eu acho que chega um momento, Cláudio, que Deus é tão generoso com a gente e a gente recebe tanto, tanto de outras pessoas que a gente precisa continuar passando isso para frente. Então chega um determinado. Eu sei que às vezes sobrecarrega, né? Não é fácil para mim todos os dias cuidar dos meus filhos. Eu tenho um bebezinho pequeno, estar aqui na empresa, pensando em segurança, pensando em processos, pensando em como liderar as pessoas. Aí você fala assim, nossa, mas você ainda se envolve com o sindicato, né? Com a MAG. Aqui também eu faço parte do sindicato rural e mais um outro grupo de mulheres. É porque chega um momento que as pessoas são tão generosas com a gente, né? Se eu tô até aqui foi porque muita gente me ajudou, que eu também preciso continuar isso. Então, eu sei que é difícil, mas um pouquinho, às vezes, um pouquinho do meu tempo que eu dou para uma entidade, para uma associação, para um grupo da escola, para umas crianças que querem vir aqui, isso faz a diferença, né? Então, quando a gente tem para dar, quando a gente recebeu de alguém, a gente precisa continuar passando isso para frente. Aí a gente cria comunidades fortes, grupos fortes, né, com pessoas que abrem mão, né, do seu tempo para ajudar os outros. E acho que é isso que eu deixaria. Eu acho muito bacana isso, né? Porque se todo mundo tivesse essa atitude, nós teríamos uma sociedade muito melhor, né? Essa coisa de você apenas fazer para você, né? Esse comportamento que não deixa de ser um comportamento egoísta, mas às vezes a pessoa é egoísta, mas ela não sabe que ela pode colaborar. Tá aí uma forma de você colaborar com a sociedade, ter uma sociedade mais participativa e todos nós ganharemos com isso. E ganhar com isso significa ter um futuro mais assim, mais tranquilo, mais seguro, né, para todos nós, né? Seguro é você saber ter uma condição de até de entender como vai ser o amanhã. Claro que você não sabe, não tem o dom de saber o que vai acontecer no próximo segundo, mas você tem condições de criar um ambiente onde você tem oportunidade de oferecer àquele que está ao seu lado um futuro mais seguro, né? E não é só para quem está no seu entorno, é para toda a comunidade. Isso é muito bacana, viu, Taylor? É verdade. Nós temos 3 filhos, né? E a gente espera que um deles depois assuma, né, os negócios. A gente não sabe se vai ser Jesus, se vai ser a Júlia, que já está com 13 anos. Mas assim, a gente pensa também em facilitar o caminho para eles, né, para a próxima geração. Se hoje a gente sofre com legislação, com restrições muito fortes para a aviação agrícola, nós estamos aí, né? Através do SINDAG, lutando para melhorar isso, para que quem vem na frente, né, encontre um caminho um pouco mais fácil de trilhar, que daí fica mais fácil para avançar em outras questões, né? Porque as questões Exato. burocráticas estão resolvidas, então vamos avançar em outras coisas, né? Perfeito. Não é deixar um caminho mais fácil para que crie um comodismo. Não. Deixar um Isso, caminho mais fácil para que eles busquem outros desafios, né? exato, Desafios que dependem deles, né? E exato, não desafios que são proporcionados por pessoas que não conhecem o setor, que trazem dificuldades e não desafios. Existem, exatamente, uma diferença. Dificuldades e desafios são coisas distintas, não é? verdade. Tá bom, Tyler, eu quero agradecer muito a oportunidade de aprender com você hoje aqui no Agro no Ar e eu quero convidar vocês que estão nos acompanhando, né? Vou começar a partir deste programa, Taila, a pedir para que as pessoas enviem vídeos aí para a gente sobre a situação aí de vocês, que a gente vai mostrar aqui, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade sobre o setor, encaminhe um vídeo. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp pessoal, né? Para que a gente possa depois colocar aqui no programa, que é 17 981795263. Vai estar aí na edição, o pessoal da produção da edição vai deixar aí para vocês, que vocês enviem esses vídeos. E se você tem uma mensagem inspiradora sobre a sua atividade aí da aviação agrícola, como a própria Tayla disse, você é de uma região, de repente você pode também nos ensinar alguma coisa. Queremos aprender com você também. Tayla,
Então é isso. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Não deixe de deixar um grande abraço para o meu amigo Rodrigo. E que vocês aí encontrem céus de brigadeiro, né? E paz para continuar executando esse trabalho fantástico que vocês realizam aí. Muito obrigado, Tayla. Muito obrigada, Cláudio. Sempre um prazer falar com você, tá? Que você continue esse trabalho lindo que você está fazendo aí. Muito obrigado, viu? E assim a gente encerra mais um Agro no Ar. A gente volta na semana que vem, né? O Agro no Ar, que é um oferecimento do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E eu vou dar um pequeno spoiler do que vem por aí no próximo programa, a entrevista especial. Será com um piloto de aviação agrícola e um piloto de acrobacias também. Sabe quem é? Se você sabe, deixa aqui no nosso WhatsApp. Sabe qual é? Não? Vou te falar, ó. Não lembra, não? Tá, 659-9963-8161. A gente quer saber se você está bem antenado com a vida aqui dos pilotos, das nossas estrelas aqui da aviação agrícola, tá bom? Então é isso, gente. A gente volta na sexta-feira que vem, mas antes, peço que vocês entrem em nossas redes aí sociais. No Instagram, estamos lá como SINDAG-BR, tem @Rádio Agro hoje também, enfim, tem as nossas redes para vocês interagirem com a gente, tá bom? E se você não é um inscrito, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Assim as plataformas entenderão que nós temos relevância. Isso vai facilitar muito a gente continuar aqui produzindo este tipo de conteúdo para vocês. Pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo Agro no Ar. Até lá! Conectando você ao agronegócio, a rádio que ama o agro, comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro hoje. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente